Steele, the third man in the ring, has got his work cut out with Mike Tyson. Oh, the right hand! I doubt if he'll be able to get up from this. He hit a punch on the jaw. Em 2003, o boxeador profissional e campeão peso pesado Mike Tyson declarou falência com 23 milhões de dólares em dívidas. Apesar de grande parte da sua trajetória receber 30 milhões de dólares por luta e acumular mais de 300 milhões de dólares durante sua carreira, o que levanta uma grande questão sobre o dinheiro em si. Muitas de nossas ações e motivações na vida têm um desejo ou uma necessidade de adquiri-lo. Mas qual é o sentido de ter dinheiro se o grande problema parece estar em nossa capacidade de administrá-lo? Atualmente, 72% dos consumidores brasileiros têm dívida por cartão de crédito. Mas considere por um momento sua própria atitude em relação ao dinheiro e como ele existe em sua vida. O que o dinheiro significa para você? Parece estar em sua vida e sair imediatamente assim que você tem? Já o colocou em uma posição vulnerável? Uma vulnerabilidade que o aproximou de esquemas de enriquecimento rápido ou de gurus que dizem que você pode ficar rico se comprar o curso deles? As nossas percepções sobre o dinheiro são às vezes mais importantes do que a nossa própria capacidade de gerá-lo, especialmente quando os nossos próprios cérebros são programados de tal maneira que nos impede de sermos financeiramente sensatos. Realmente importa se você ganhar mais de 6 dígitos por ano, se ao final do ano você não tiver mais nada do que você ganhou? Então, onde é que está a desconexão? É hora de resolver esse mistério. E não apenas isso, mas explorar uma estrutura melhor para você entender o que é o dinheiro. Uma estrutura que é muito comum em finanças pessoais, mas que muitas vezes é negligenciada num estudo formal. Você já se perguntou o que é o dinheiro? Ou melhor ainda, o que o dinheiro representa quando você faz uma compra na Amazon ou quando é pago pelo seu trabalho? Qual a importância do dinheiro nessas transações? O dinheiro é comumente definido como um meio de troca, um instrumento de venda, compra ou troca entre as pessoas. Mas eu acredito que isso não diz muito sobre o que o dinheiro realmente representa. Acredito que uma maneira melhor de se ver o dinheiro é como uma expressão de valor. Você entrega uma certa quantia de dinheiro para comprar algo porque percebe que o valor desse algo é equivalente à quantia de dinheiro que você entregou. Claro que o preço frequentemente não é determinado por você individualmente, mas pelo mercado como um todo. No entanto, concentre-se nesse ponto aqui. Dinheiro é igual a valor. E por que isso é tão importante? Bom, frequentemente atribuímos ao dinheiro um significado moral. Tem uma frase que você provavelmente já ouviu: o dinheiro é a raiz de todo mal. Olhamos para alguém que parece ter uma grande quantia de riqueza e pensamos que eles tiveram sorte. Quem eles tiveram que explorar para chegar àquela posição? Quem teve que perder para que eles ganhassem? E nunca pensamos qual valor foi criado para gerar aquele dinheiro. Entender que dinheiro é simplesmente valor é a melhor maneira de você perceber que o dinheiro não é necessariamente mau e nem torna a pessoa má. Claro que existem pessoas desonestas que o convencem a comprar algo sem valor, mas isso diz mais sobre a moral delas do que sobre o dinheiro. O dinheiro simplesmente abre suas opções e amplia seus horizontes. As escolhas que você faz com o dinheiro têm muito a ver com as suas disposições morais. E, portanto, o dinheiro é uma expressão de valor. Tá, mas e agora? O que isso muda na vida de uma pessoa que vive de salário em salário ou que é consumido pela dívida do cartão de crédito? A simples afirmação de que dinheiro é igual valor não muda nada. Pode fazer com que eu veja o dinheiro de maneira diferente. Mas onde está o conselho prático nisso? Bom, para responder essa pergunta, eu lhe faço outra pergunta. Qual é a sua relação com o dinheiro? O dinheiro entrará na sua vida e sairá dela. Essa é uma relação frequentemente expressa por sua renda e suas despesas. Outra forma prática de expressar essa relação, e que eu particularmente gosto mais, é a relação entre a sua produção e o seu consumo. Em grande parte, o dinheiro entrará na sua vida porque você produziu algum tipo de valor. E para a maioria de nós, esse valor virá na forma de trabalho, de um emprego. O dinheiro sairá quando você consumir algo, como uma assinatura da Netflix, um carro novo ou uma casa. De muitas formas, podemos ver o patrimônio líquido de um indivíduo como uma métrica para determinar sua relação entre consumo e produção. Agora, volte sua mente para as estatísticas que eu mencionei no início desse vídeo. Em qual parte da relação entre consumo e produção você acha que está o problema? Pense em si mesmo por um momento. Pense em todo o dinheiro que entrou na sua vida e saiu dela. Quanto disso você ainda tem em posse hoje ou investiu em algum ativo? Em qual parte dessa relação entre consumo e produção você se sente desequilibrada
e precisa melhorar. A probabilidade é de que seja em ambos. Mas para a maioria de nós, o grande problema está no consumo. Lembre-se da seguinte pesquisa, que mostra que 69% dos brasileiros ainda não conseguem poupar, ou seja, eles vivem de salário em salário. Bem, pode parecer falta de educação financeira do brasileiro, mas olha esse estudo que foi realizado nos Estados Unidos. Eles descobriram que dos trabalhadores que ganhavam 100 mil dólares ou mais por ano, 1 em cada 10 também estava vivendo de salário em salário. Você poderia argumentar que quem ganha mais pode querer gastar mais. Mas quando você é pago com um salário muito acima da média, até mesmo para os padrões do primeiro mundo, e ainda dá um jeito de gastar tudo, eu falaria para você que você deveria corrigir a sua relação de consumo antes de olhar para a sua relação com a produção. Qualquer celebridade rica que tenha declarado falência nos mostra que a produção não é nada se você tem um problema crônico com o seu consumo. A corrida dos ratos. Uma busca interminável e autodestrutiva. Uma busca sem sentido. Às vezes, a corrida dos ratos é confundida com trabalhar em um emprego das 9 às 5. Essa comparação é frequentemente usada por certas pessoas para tentar convencê-lo a comprar programas e livros deles. Mas isso parece extremamente injusto. Principalmente porque essa comparação vilaniza um emprego e exclui o fato de que há pessoas que amam ou estão perfeitamente satisfeitas com seus empregos, ou que têm outras aspirações além do trabalho de 9 a 5. A verdadeira corrida dos ratos é viver à beira do precipício financeiro, estando apenas a um salário de distância da falência, sempre sentindo que, assim que o dinheiro entra na sua vida, ela imediatamente sai. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa se torna essa relação. A perda de um emprego ou qualquer circunstância inesperada podem colocar toda a sua posição financeira em turbulência. E considere as consequências mentais de viver nessa beira financeira. O seu trabalho acaba deixando de ser uma opção e se torna uma necessidade para que você continue financiando o seu estilo de vida ou pague as suas dívidas. Mas há uma boa notícia, isso não precisa continuar assim. O primeiro passo em finanças pessoais é tomar consciência de sua relação com o dinheiro. Isso muitas vezes é feito mantendo um registro de suas despesas mensais, categorizadas em habitação, transporte, alimentação, serviços públicos, entretenimento e por aí vai. É sobre entender a si mesmo como consumidor. Só que, no entanto, essa é justamente a parte difícil. Na psicologia financeira, esse sentimento é muitas vezes rotulado como efeito avestruz, que é a nossa tendência em querer evitar notícias financeiras negativas. É aquela sensação que você tem quando se recusa a olhar para sua conta bancária depois de uma noite de farra, com medo do que ela possa mostrar. Mas uma vez que você passe dessa fase, é hora de você tomar o controle do seu comportamento como consumidor. Isso muitas vezes vai envolver a ideia de orçamento, decidindo o quanto que você pretende gastar em cada categoria e cumprindo esse plano. Trata-se de analisar sistematicamente como você consome, a fim de minimizar esse consumo, para então você viver abaixo dos seus meios. Em outras palavras, ter um estilo de vida que ainda lhe deixe dinheiro suficiente para economizar e investir de alguma forma. Também é importante notar que antes de você começar a investir, que você mantenha uma reserva de emergência, que é uma quantia específica de economias que você tem caso ocorra alguma emergência. E eu mesmo tem um vídeo aqui no canal que te ensino como você pode montar ela. Essa reserva normalmente corresponderia de 3 a 6 meses de suas despesas. No entanto, aquela ideia de viver abaixo dos seus meios é muito importante. Afinal, por que escolheríamos fazer o contrário? Por que escolheríamos um estilo de vida que não podemos pagar, ou que nos coloca nesse limite financeiro? Bom, eu poderia fazer um vídeo inteiro falando dos vieses cognitivos que nos leva a tomar tais atitudes. O efeito avestruz que eu citei aqui é apenas um deles que pode afetar as suas finanças. Há também, por exemplo, o desconto hiperbólico, que é a nossa tendência em favorecer as recompensas de curto prazo, em vez de recompensas maiores no longo prazo. Isso significa escolher comprar um novo par de sapatos em vez de economizar esse dinheiro para o investimento futuro. Ou então o tão famoso efeito manada, que é a nossa tendência
em agir e pensar, assim como as pessoas agem e pensam ao nosso redor. Quando as pessoas ao seu redor estão comprando, você também compra. Ou quando as pessoas ao seu redor veem o dinheiro como uma fonte de maldade, você provavelmente assume o mesmo. A frase americana, "Following the Joneses", resume esse grande problema do consumo. Essa frase é definida pelo Google como tentar imitar ou não ser superado pelos vizinhos. Se eles compram um carro novo, você também compra um. Eles têm roupas bonitas, você também as quer. Eles renovam a casa e você faz o mesmo. Tudo na tentativa de impressionar ou tentar acompanhar os outros devido a alguma forma de pressão social. Mas, nos dias de hoje, essas pessoas não são apenas vizinhos literais, mas estão mais presentes do que isso. Todos somos vulneráveis à pressão social. Realmente nos importamos com o que as pessoas pensam de nós. Mas o problema é que estamos medindo nosso valor próprio com base em quanto as pessoas gostam do que postamos. Mas para deixar claro aqui, não estou dizendo que comprar um carro esportivo, uma roupa nova ou joias é algo ruim. E eu nem acho que o consumo seja algo ruim. O objetivo desse vídeo não é filosofar sobre as consequências de uma visão materialista do mundo, mas é trazer uma consciência sobre quem você é como consumidor. Você se preocupa mais em parecer que tem dinheiro ou realmente tê-lo? A corrida dos ratos não é sobre trabalhar em um emprego de 9 às 5, mas viver uma vida tão à beira do precipício que significa estar sempre atrás da próxima coisa, seja um salário ou uma posse material, a ponto de que seus objetivos e ambições maiores são deixados em segundo plano para continuar essa corrida. Um orçamento e um controle de despesas têm se provado eficazes repetidamente para que você saia dessa corrida de ratos. E convenhamos, quando sua relação com o dinheiro passa a ser boa, é muito gostoso falar sobre como ganhar dinheiro, ou até mesmo imaginar como seria você ter a maior riqueza possível. Mas qual é o sentido disso quando sua relação com o dinheiro como consumidor significa perdê-lo imediatamente assim que você recebe, ou ter que trabalhar sem parar para financiar esse estilo de vida? Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Mas, dito tudo isso, vamos falar agora sobre como ganhar dinheiro. Canais de finanças pessoais são ótimos para aprender a trabalhar no lado do consumo da equação, mas apesar deles abordarem sim sobre a capacidade de ganhar dinheiro, eu percebo que esse assunto ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. E eu entendo porque eles não fazem isso. É mais fácil reduzir suas despesas na quantidade que você consome do que aumentar a sua renda. Ainda mais num país como o nosso, que poucas pessoas têm educação financeira. Ao falar para uma audiência em massa, dar conselhos que funcionarão para a maioria das pessoas é certamente a melhor escolha. Vemos que existem comunidades inteiras construídas em torno de focar na poupança. A comunidade FIRE é um exemplo disso. Em português, significa algo como independência financeira, aposente-se cedo. E é um movimento que adota a estratégia de viver frugalmente, economizar e investir o mais cedo possível, e com o objetivo de aposentar também o mais cedo possível. A estratégia consiste em você poupar cerca de, no mínimo, 30% dos seus ganhos. Alguns deles até dizem que deveria ser no mínimo 50%. Os minimalistas também compartilham com essa visão da comunidade FIRE, embora mais enraizadas em questões filosóficas do mundo e do materialismo nele. Pessoas como essas, que promovem estratégias semelhantes à que eu acabei de falar, se enquadram no espectro de viver economizando muito dinheiro e investindo a longo prazo. E não há nada de errado com essa estratégia. Ela vai funcionar para uma ampla gama de pessoas com diferentes níveis de renda. Mas vamos ser honestos, a maioria dos youtubers que vemos por aí, por exemplo, são empreendedores e não dependem de viver um estilo de vida incrivelmente baixo para ganhar 50 mil reais por mês no YouTube ou ter um patrimônio milionário. Isso porque eles entenderam o significado exato do que é o dinheiro. Veja bem, o dinheiro é equivalente ao seu valor percebido pelo mercado. E a maneira mais impactante de aumentar o seu valor é resolver um problema do mercado, criar uma solução para esse problema e vender essa solução em massa. Essa é a rota empreendedora. Um negócio de sucesso em escala é capaz de produzir uma grande quantidade de valor para a sociedade, de forma que o lado da produção da equação cresce exponencialmente em comparação com um emprego comum. Mas essa não é uma rota que todos podem seguir, nem deveriam tentar. Trata-se de refletir sobre suas próprias capacidades e se o empreendedorismo é a melhor opção para você. Dito isso, aumentar a sua produção
não precisa se limitar à estrita definição de um negócio da maneira tradicional. Veja, por exemplo, o Bruno Perini. Ele usa o YouTube como um veículo para produzir algo. Nesse caso, vídeos sobre finanças pessoais e investimentos, e de forma que isso atinja o maior número de pessoas. Essa é uma das razões pelas quais eu escolhi criar vídeos no YouTube também. É um veículo para produzir algo. No meu caso, vídeos sobre finanças, economia e empreendedorismo em massa, a ponto de que um dia eu possa fazê-lo em tempo integral e construir um negócio em torno disso. Produzir é sobre fornecer um valor relativo ao mercado de alguma forma. O YouTube exige habilidades como atuação, apresentação e narração para criar um canal para fornecer informações e entretenimento. Esse é um dos exemplos e formas de produção, mas existem outras. A chave é encontrar uma maneira de fornecer valor, seja através de um negócio, de conteúdo de vídeo, de um podcast, de escrever livros ou oferecer serviços especializados. A produção não precisa ser estritamente comercial. Ela pode ser de cunho artístico, ela pode ser um voluntariado ou qualquer valor que você consiga agregar para os outros. A produção é o que leva ao aumento da renda. E aqui está a boa notícia. A produção pode ser desenvolvida, aprimorada e crescer com o tempo. Você pode começar com algo pequeno e, com dedicação e esforço, construir um caminho para produzir mais valor e, portanto, ganhar mais dinheiro. Então, o que você pode fazer para aumentar a sua produção? Pense sobre suas habilidades, paixões e interesses. Examine o mercado e encontre um problema ou uma necessidade que você possa resolver. Desenvolva uma solução e encontre uma forma de oferecê-la ao mercado. Aprimorar a sua produção também pode envolver aprimorar as suas habilidades profissionais, adquirir novos conhecimentos e educação, ou até mesmo mudar de carreira para uma área que ofereça maior crescimento financeiro. Mas lembre-se, ganhar mais dinheiro nem sempre significa trabalhar mais horas. Pode significar trabalhar de forma mais inteligente, encontrar maneiras de criar valor mais eficientemente. Dito isso, também é importante lembrar que aumentar a sua renda nem sempre é a solução para todos os seus problemas financeiros. Se você continuar tendo um problema com dívidas e consumo excessivo, um aumento de renda pode te aliviar por um tempo. Mas sem corrigir os seus problemas de consumo e sua administração com dinheiro, você pode se ver em um problema ainda maior. Equilibrar a relação entre consumo e produção é fundamental para uma saúde financeira sólida. Então, é hora de refletir sobre suas próprias habilidades, interesses e oportunidades. Pense em como você pode aumentar sua produção e fornecer mais valor ao mercado. Quer um exemplo? Apenas 5% dos brasileiros hoje falam inglês e apenas 1% é fluente. E o inglês é uma língua cada vez mais exigida no mercado de trabalho. Num país como o Brasil, com 40 milhões de empregos formais, essa é uma oportunidade grande de você conseguir se destacar. Considere como você pode resolver os problemas e as necessidades dos outros. Vai que você resolve aprender o inglês e se apaixona por esse processo e começa a ensinar outras pessoas. Isso pode ser o começo do seu negócio. Aumentar a produção é uma jornada contínua, mas é uma jornada que pode te levar para uma maior independência financeira e uma vida mais satisfatória. Lembre-se de que a corrida dos ratos não é sobre trabalhar duro por si só, mas sobre viver uma beira financeira a ponto de estar sempre correndo atrás da próxima coisa. Portanto, encontre um equilíbrio entre consumo e produção e que seu aumento de produção te leve além da corrida dos ratos. Agora, é com você. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo e familiar que talvez esteja passando por dificuldades financeiras, para que também possamos ajudá-los com isso. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. O meu nome é Jonas Silva e esse é o Catástrofe Financeira.